Olá, depois de uma breve ausência, venho aqui para compartilhar minhas opiniões sobre Crepúsculo e Sol da Meia-Noite. Eu gostaria de dizer que vai ser uma resenha clara, coerente, construtiva e relevante, mas isso não é verdade, porque eu estou aqui para surtar por Crepúsculo uma vez mais, só mais uma vez. E para fazer isso, eu vou precisar entrar no clima, então teremos uma breve transformação. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida para mostrar que mesmo que você não goste de Crepúsculo, você achou muita coragem minha encarar essa releitura depois de 12 anos e encarar 700 páginas de Sol da Meia-Noite. Então, vamos lá! Bem-vindos de volta, meus crepusculetes, meus crepusculovers. Agora que está tudo devidamente ambientado, podemos falar sobre Crepúsculo e Sol da Meia-Noite. Em relação a Crepúsculo, eu reli, porque a primeira vez que eu li foi há 12 anos atrás e eu tinha 12 anos. Então vocês podem imaginar que foi uma experiência curiosa. E eu li também o lançamento recente, O Sol da Meia-Noite. Então, em primeiro lugar, antes de eu falar dos livros em si, o lançamento do Sol da Meia-Noite foi um certo evento, porque as pessoas estavam reclamando muito no Twitter por causa do tipo de papel, que é um tipo diferente. Ele é mais fino, ele é mais leve, e o pessoal tava louco porque queria o pólen, queria o papel mais grosso, mas o papel é amarelado e dá pra ler perfeitamente bem e não vaza muito, não dá pra ver muitas linhas atrás, e o pessoal só reclamou porque gosta de reclamar. Mas o livro dá pra ler numa boa, mesmo sendo 700 e tantas, quase 700 páginas de Edward falando. E foi um lançamento simultâneo, então eu tenho que dar parabéns para a Intrínseca por conseguir esse feito e em pouquíssimo tempo conseguir traduzir e lançar o livro. Pra vocês terem noção, tem 6 tradutoras: a Carolina Rodrigues, a Flora Pinheiro, a Gil Alonso, a Maria Carmelita Dias, a Marina Vargas e a Viviane Diniz. Então foi um esforço coletivo enorme para esse livro conseguir sair lindíssimo e está aqui completando a minha coleção depois de 12 anos. Finalmente temos o que foi prometido há tanto tempo atrás. Se você não sabia, os primeiros capítulos de Sol da Meia-Noite vazaram na época do lançamento dos filmes, e ela parou de escrever, falou: não vou mais escrever porque perdi a vontade. Então todo mundo ficou com aqueles medos de capítulos e achou que nunca mais ia ter Sol da Meia-Noite, e aí de repente ela surgiu com o livro completo, para nossa alegria. Tá, então, alguns avisos. Sim, eu era muito fã de Crepúsculo. Eu fui nas estreias de Lua Nova e do Eclipse. Eu tinha as coisas, eu tinha posters e revistas infinitas. E eu conversava com as minhas amigas sobre isso muitas vezes. E lia uma ou outra fanfic, acompanhava todas as notícias do filme. Então foi uma parte muito importante da minha adolescência, pré-adolescência, que eu era ainda bem jovem. Então, foi marcante nesse sentido, e foi marcante porque, apesar de eu já ler, não posso falar que eu comecei a ler com Crepúsculo, mas foi um momento de união em que outras pessoas liam livros e isso era normal. Então, era normal todo mundo conhecer Crepúsculo e conseguir falar de um livro com muitas pessoas. Foi a primeira vez que eu experimentei isso em massa e foi muito divertido. Depois você teve outros grandes sagas que fizeram sucesso, como os Jogos Vorazes, muita gente leu também, o Percy Jackson, e aí começou a diversificar um pouco. Mas Crepúsculo foi essa grande onda de jovens lendo e sem vergonha de admitir isso, o que foi bom pra mim, porque eu já lia. Sobre Crepúsculo em si, eu sei que tem os seus defeitos, tá? E eu acho que é importante listar eles, pra falar que eu estou consciente disso. Eu estou consciente de que
o romance entre eles não parece muito saudável, não faz muito sentido. Na verdade, nada aqui faz muito sentido, tá? Mas o romance é particularmente preocupante porque na época todo mundo tava preocupado que isso fosse ser uma influência para jovens que achavam que isso era um bom exemplo de relacionamento, que obviamente não é. Influenciou bastante os romances literários da época, então eu li muitas séries de fantasia, de romance de fantasia que tinham um esquema bem parecido. E por que todo mundo falava mal do romance? Porque o Eddard tem umas atitudes meio preocupantes, meio possessivas, meio não saudáveis. Então ele não quer deixar ela falar com ninguém, não quer deixar ela ir pros lugares. Ele, ao mesmo tempo que não quer que ela fique perto dele, quando ela fica, ela meio que abandona todo o resto e está disposta a morrer e tudo mais pra ficar com ele. Então, isso não foi visto de forma muito positiva. Ela, basicamente aceita morrer por ele. E ele controla ele segue ela várias vezes porque ele tá tentando proteger ela de outras coisas e ele fica paranoico com isso, mas eu já vou chegar lá. Outra coisa que falam bastante, que é uma crítica importante, principalmente nos outros livros da saga, esse daqui nem tanto, é a caracterização racista dos Quileutes, dos indígenas que aparecem, porque a cidade dela, que se passa o livro Forks, é perto de uma reserva dos Quileutes, lá em Washington, no estado de Washington, na cidade de Washington, que fica do outro lado do país. E eles são... Nos outros livros, eles são os lobisomens e eles são vistos como agressivos e animalizados, obviamente, porque eles são lobisomens. E o Jacob vai ficando cada vez mais também possessivo, agressivo e babaca com a Bella e no geral. E no o último livro, não tenho o que falar, é um erro atrás do outro, é uma bizarrice atrás da outra. E eu estou ciente de tudo isso, eu acho importante a gente falar de tudo isso, mas eu vou falar dos outros aspectos, porque eu acho que muita gente já falou disso tudo de uma forma bem mais eloquente que eu, e eu não deixei de notar essas coisas, mas eu consegui aproveitar a experiência mesmo assim, porque eu me conectei mais com o lado emocional de revisitar uma obra que foi parte da minha adolescência. Então eu consegui tirar algo positivo disso tudo, mesmo assim. E esse foi o principal sentimento em relação à releitura de Crepúsculo. Foi como reviver brevemente aquele tempo. Então eu voltei para as angústias daquela idade, para o sentimento de incerteza, para toda a estética, a estética emo daquela época que eu gostava, mas eu fingia que não gostava. E isso aconteceu com Crepúsculo, tá, gente? Isso tudo estava guardado, os posters nem são meus, mas isso tudo estava guardado porque chegou uma hora que ficou... Todo mundo odiava o Crepúsculo e era da mesma forma que tinha sido moda gostar de Crepúsculo, ficou uma moda não gostar de Crepúsculo. Aí eu reclamei bastante de Crepúsculo, aí hoje em dia eu posso admitir que eu gostava. E pra você entender por que eu gosto de Crepúsculo, por que as pessoas conseguem gostar de Crepúsculo, você tem que entender que tem uma lógica própria, tá? Você tem que ter a tal da suspensão da descrença. Você não pode perguntar por quê, você não pode começar a pensar. É pra você só falar, uau, eles se conhecem há 2 dias e se amam muito. Aparentemente, sim. Então, não tem como levar aqui na verossimilhança. É um pouco embarcar na doideira e aproveitar isso. E o filme foi bastante importante em termos de estética. E as árvores e o Paramore tocando e as pessoas sofrendo, e isso foi bastante informativo pra mim. E eu coloquei a trilha sonora enquanto eu lia e eu quase chorei pela nostalgia. E foi muito rápido, porque ele é relativamente curto. E é bastante divertido acompanhar ela tentando descobrir o que é, qual é o grande mistério, que é o Eddard de um vampiro. E ela demora pra descobrir isso. Mas tudo bem, é divertido mesmo assim. Só que é lógico que não é o mais forte, não é nem um pouco forte o livro em termos de enredo, porque a Bella, ela não tem muita personalidade. Em Crepúsculo, ela não tem muita personalidade. Você não consegue falar, o que ela gosta. Ela gosta de ler e de cozinhar.
ela não tem amigos, não fala do passado dela em Fênix, quando ela morava com a mãe, não fala muito da família dela, você só tem meia dúzia de informações, e assim que ela começa a se interessar pelo Edward, ela fica obcecada com ele, a personalidade dela vira gostar do Edward. E eu entendo isso porque era uma coisa pra deixar os jovens imergirem no papel da Bella, então pra você, tipo, ela é tão comum que poderia ser qualquer um, poderia ser você. E aí, meio que observar o desenrolar do romance deles. Mas hoje em dia que a gente tem acesso a livros muito melhores que conseguem fazer coisas impressionantes como dar personalidade aos personagens, é engraçado. É engraçado. É tão ridículo, é tão absurdo que é engraçado. E eu tive esse sentimento muitas vezes. A minha irmã que leu comigo não teve, ela se frustrou muito mais. Mas é quase uma sátira de si mesmo, sabe? De tão absurdo, de tão ridículo. E eu me diverti, porque não fazia sentido. E mesmo assim eu tava tipo, o Edward! Ele, porque eu gosto dele? Eu não sei, ele é emo, entendeu? Ele tem muitos sentimentos. E ele não tem medo de agir em cima disso. E acho que todo adolescente consegue entender isso. O que me leva a Sol da Meia-Noite. Ok, Crepúsculo a gente tem uma noção de como foi. E o lançamento em questão é justamente Sol da Meia-Noite. Então, 700 páginas da mesma história, só que do ponto de vista do Edward. E o Edward é um adolescente. Ele pode ter 100 e tantos anos, mas ele é um adolescente porque ele acha que sabe tudo. Ele é muito arrogante, ele é muito... Ele não liga para as outras pessoas e ele é muito impulsivo, então tudo é muito definitivo pra ele. Então, se tá ruim, é o fim do mundo. Se tá bom, ele está no céu. Se ele ama ela pra sempre agora, pra sempre. Ele nunca gostou de ninguém, mas agora ele gosta dela, apenas, pro resto do tempo. Então, isso é muito adolescente, então era muito fácil de se identificar e é um pouco... Foi um pouco curioso ver isso, porque você vê realmente que, tipo, ele parou no tempo. Ele parou no tempo e nas inseguranças e incertezas da adolescência. E apesar dele ser um vampiro, apesar dele já ter passado várias décadas e já ter ido pra faculdade e já ter estudado e lido e estudado música e etc., ele ainda é um adolescente e ele fica com ciúmes, ele não sabe como agir quando ele começa a sentir ciúmes. Ele fica inseguro porque ele acha que a Bella não vai gostar dele. Na verdade, ele tá o tempo todo, tipo, ela vai sair correndo, ela vai sair correndo. Ela devia ter medo de mim. E ao mesmo tempo que ele quer que ela fique, ele quer que ela vá embora. Então, ele tem bastante dessa angústia adolescente, que foi bastante divertido de ver, junto com o passado dele tão longo. Os pontos positivos. Dá pra ver o lado mais animalesco, mais primitivo, mais instintivo do Edward, porque a primeira reação dele é realmente querer matar ela, então esse lado mais violento foi bem divertido de ver, porque é um pouco mais próximo do que a gente espera dos vampiros, então ele realmente bebendo sangue e a época que ele perseguia pessoas, que ele bebia sangue humano, e como foi a reação dele quando a Bella estava em perigo, e a perseguição do final, então tudo é bem mais violento e ele é bem mais ciente disso, então isso foi divertido. Foi divertido também ver a Bella pelos olhos dele, porque ela fica muito mais interessante e ela tem uma personalidade. Esse espaço a mais que ela usou, ela construiu melhor a personalidade da Bella. Porque no Crepúsculo em si, você tem, por exemplo, quando eles começam a conversar na escola, a Bella passa um dia contando das coisas favoritas dela pro Edward. Eles têm esse acordo e ela fica falando tudo. E aqui no Crepúsculo ela fala, tipo, a gente só falou disso e seguimos em frente. E aqui não, a gente fica sabendo cada uma das respostas dela. E aí você consegue perceber que ela é engraçada, que ela é introvertida, que ela tem coisas, ela consegue, sabe, ela consegue fazer piadas, ela consegue demonstrar sentimentos, ela consegue ficar brava, ela consegue ter coisas
apegos a certas coisas. Então, quando começou a listar os livros dela, o CD, porque ela comenta, o Edward vê o CD que ela tava ouvindo e ele fica, nossa, como você foi de Debussy a isso? E era... E ela não fala, em Crepúsculo ela não fala, era uma banda de rock que gritava um pouco, mas ela botou pra ouvir, que o Phil, o marido da mãe dela, deu pra ela e ela só botou muito alto pra ouvir e passar. E aí aqui, é um pequeno spoiler, tá? Então, se você não quer esse pequeno spoiler de Sol da Meia-Noite, por incrível que pareça, pule esse pedacinho. Mas o CD que ela estava ouvindo era Linkin Park, o Hybrid Theory. E todo mundo tava ouvindo isso. Então, tipo, ela deixa de ser uma pessoa que não existe, um papelão em lugar de personagem. E ela passa a ser um adolescente normal dos anos 2000, que ouve as mesmas coisas que eu ouvia e lê muitos dos livros. Ela fala dos livros, sabe? E ela fala das Crônicas de Nárnia, e o livro favorito dela das Crônicas de Nárnia é o meu livro favorito das Crônicas de Nárnia. Então, você tem uma conexão muito maior com ela, você tem mais coisa pra se relacionar, você descobre mais do passado dela em Fênix, você sabe mais sobre como é o relacionamento dela com os pais, como é o relacionamento dela com os amigos, mostra mais da interação dela com eles. E ela é gentil, ela é generosa, ela é teimosa, ela gosta, ela é discreta, então, tipo, ela não conta os segredos e ela não prejudica as pessoas se ela puder evitar. E ele não entende muito isso. E o Edward é meio tapado, porque ela é uma adolescente comum, mas ele tá tão dentro da bolha dele que ele não consegue ver as coisas mais óbvias. Ele demora meio livro pra descobrir que a reação física que ela tem quando ela vê ele não é de medo, é de atração, que ela fica embasbacada com a beleza dele quando ele tá por perto, e ele demora pra perceber isso. Então vocês são dois adolescentes tapados se apaixonando. E aí fica muito mais divertido e muito mais engraçado. Outro ponto positivo, que é ver mais dos bastidores do lado vampírico, então do lado da família dele, dos Cullen. E eles têm muitas interações boas. Então o Emmett, ele é muito engraçado e ele é muito fofo. Ele apoia o Edward em tudo, tipo, você quer matar ela? Vai lá matar ela. Você quer ficar com ela? Vai ficar com ela. E quando ele precisa proteger ela, ele protege. A Alice também se apega a ela muito rápido. Até o Jasper tem tem um pouco mais de interação e mostra mais o esforço dele, do esforço da Esme e do Carlisle. Fala um pouco da Rosalie também, que ela odeia a Bella, mas não pela Bella em si, mas pelo que ela representa. E é interessante isso, é interessante você ter um pouco do ponto de vista dela, porque o Edward consegue ler os pensamentos dela, então mesmo eles tendo um relacionamento meio conturbado, é interessante ver isso, esse pequeno conflito e como isso vai trazer consequências. Então isso foi muito legal, junto com o passado dele. Então a gente descobre como era um pouco do passado mesmo, como foi o relacionamento dele com o pai, com o Carlisle, como foi ele morando aquele tempo sozinho, como foi ele encontrando outros vampiros pela primeira vez, e as dúvidas que ele tem, os dilemas morais de ser um monstro. E foi muito legal. Isso era o que a minha versão mais jovem queria mais. Quando saiu o Crepúsculo, eu queria mais. E eu queria isso aqui. Era isso aqui que eu queria. E acho que o mundo teria sido diferente se, em vez de lançar Crepúsculo, ela tivesse lançado o primeiro Sol da Meia-Noite, porque é muito mais curioso você ver não uma adolescente como se apaixonando por um vampiro, mas um vampiro meio doido, adolescente, se apaixonando por uma menina comum. Tem uma coisa que é positiva, porque eu reconheço que me deu sentimentos, mas me deixou meio triste, que tem uma certa... o tom, principalmente no final do livro, é bastante diferente entre esses dois. Porque a Bella, no final, ela tá certa de que eles vão continuar juntos e que algum dia o Edward vai transformar ela. E aqui o Edward, ele está muito certo de que ele não quer fazer isso. E que ele vai fazer muitas coisas para... Ele está disposto a abrir mão de muitas coisas para não transformar a Bella em vampira. E ele sofre por isso. E eu me apeguei a ele
tá? Você pode me criticar, pode me xingar, pode me pode rir de mim, mas eu me apeguei ao Edward, sabe? Eu vejo um pouco dele no adolescente que eu fui. E isso é reconfortante. E aí ele é, tipo, super dramático e aí no final ele tá, tipo, triste. E aí eu fiquei triste também. Eu fiquei triste com o final, que ele tem um tom bem mais melancólico. Crepúsculo. Crepúsculo é muito mais esperançoso e o Sol da Meia-Noite é muito mais melancólico, um pouco mais doce e amargo, que o Edward sabe muito mais da situação e ele sabe que ele não tem como... O maior desejo dele não tem como se realizar, que ele quer ficar com a Bella, mas os dois sendo humanos, e isso não é possível. Então, ou ela vai morrer humana e ele vai perder ela, ou ele vai transformar ela, vai virar vampiro em algum ponto e ele vai se odiar pra sempre porque ele condenou ela a uma vida imortal de monstruosidade que ele não queria pra ele. Que é o ponto da Rosalie, é por isso que ela não gosta da Bella, ela não queria essa vida e ela acha estúpido alguém querer. E você entende ela também. Eu fiquei com raiva do Edward às vezes. E esse acho que é o principal ponto negativo, que em algum momento aqui do meio, depois que eles se conheceram e que eles de fato ficaram juntos, o Edward, ele começa a ficar insuportável, porque você fica, pelo amor de Deus, Edward, só se decide, sabe? Então, isso irritou, isso se estendeu um pouquinho mais. Se aqui no meio fosse um pouquinho mais enxuto, principalmente lá pela parte da clareira, antes do jogo, então, tipo, entre eles se conhecendo, a conversa de Port Andrews até o jogo de beisebol, esse pedaço, nossa, ficou muito grande aqui. E aí cansou um pouco e no final voltou a ficar legal, porque o Edward e os Cullen apanham muito do James, do vampiro que quer matar a Bella. E é muito legal ver como ele tá tentando tudo pra salvar ela e ele é enganado lindamente e ele chega no último segundo pra salvar ela. Então foi bem emocionante e ver como eles lidaram com essas consequências também foi muito emocionante. Foi assim que, mesmo lendo uma história que eu já sabia tudo o que ia acontecer, uma história super conhecida, de 12 anos atrás, eu mesmo assim gostei bastante de ler Sol da Meia-Noite. Foi um presente pra quem eu fui no passado, você tem que realmente suspender a descrença e embarcar na loucura, mas eu embarquei na loucura, eu vesti a camiseta literalmente e eu tive esse momento de paz, de conclusão. Eu concluí essa jornada na minha vida. Eu provavelmente vou ler o resto da saga e quando eu terminar de ler o resto da saga eu vou ler Vida e Morte, que é outra versão de Crepúsculo com os gêneros trocados, que a Bella é um menino, o Edward é uma menina. Mas isso provavelmente vai ficar daqui a um tempo, porque eu li 2 versões da mesma história, uma atrás da outra, então eu preciso de um tempinho. Mas é isto, minha jornada emocional pelo mundo de Crepúsculo e pela minha adolescência. Se você era emo, se você também ouvia Paramore, Linkin Park, não esquece de deixar sua curtida. Se você quer ver mais super caracterizações, não esquece de se inscrever. Se você leu esses livros, O Sol da Meia-Noite, e tem alguma observação, algum comentário, não esquece de deixar nos comentários, porque eu ainda quero conversar mais sobre esse livro, ainda tem coisas pra falar sobre ele, detalhes que eu quero comentar. Então, vou ficando por aqui, vou deixar de presente um vídeo extra pelo tempo que eu fiquei fora, e até a próxima!